Bom dia a todos. Bom dia. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema da história da educação, de um período que é o Império, no qual eu me dediquei alguns anos já de pesquisa. Venho trabalhando com o Império desde a minha graduação, como bolsista do CNPq, já no projeto do STED-BR, que era o levantamento de fontes. E nesse período eu estava no Mato Grosso, e aí eu fiz uma dissertação de mestrado sobre a instrução pública na província do Mato Grosso, pegando quase todo o período. E naquele momento de estudo, eu também consegui definir o tema para uma pesquisa maior em nível de doutorado. A partir das lacunas que a historiografia apontava em relação ao Império, essas lacunas percebidas no levantamento e na análise da documentação do século XIX, eu parti então para um trabalho amplo em relação ao Império no projeto de doutorado. Bom, então vamos dividir o tópico e vamos falar então um pouco da questão do direito à educação. Então, no Brasil, a questão do direito à educação, ela tem que ser pensada associada com a construção da nação, ou seja, com a emergência do Estado Nacional. O Estado enquanto um agente também em construção, que vai se dar após a independência, e aliado ao fortalecimento do Estado, nós vamos também ter a introdução da noção de direito à educação. Uma primeira tentativa, um primeiro esboço foi feito na Assembleia Constituinte, em 1823, no qual elaborou um projeto de Constituição, e que neste projeto estava previsto, lá no seu artigo 250, que haveria no Império escolas primárias em cada termo, ginásio em cada comarca, universidade nos mais apropriados locais. Também estava previsto que seriam definidos leis e regulamentos para organizar isso, e que essas leis, como ainda é um sistema de hoje, você tem uma lei geral e depois várias leis específicas que vão definir a organização de fato do sistema. E também estava previsto nesse projeto que era livre a cada cidadão abrir aulas para o ensino particular, contudo que se responsabilizasse por seus abusos. Esse projeto ele não vingou porque logo em seguida, em 12 de novembro de 1823, o imperador Dom Pedro I dissolveu a Constituinte e outorgou em 25 de março de 1824 a Constituição, a nossa primeira Constituição, na qual apenas estava garantido lá no seu artigo 179, parágrafo 32, que a instrução primária seria gratuita a todos os cidadãos. Sobre essa questão da Constituinte, é importante dizer o seguinte: ao buscar essa documentação também, a Constituinte ela foi convocada antes da independência, porque a Constituinte saiu uma medida do Dom Pedro, ainda enquanto príncipe regente, convocando os cidadãos, abrindo a eleição para eleger os ilustres cidadãos para uma Constituinte luso-brasileira. Então isso é um fato que não é mencionado, mas a convocação da Constituinte ela é de antes da independência.
E ele já, nos seus argumentos, ele falava da necessidade de unir o reino português e tal, né? Mas a Constituinte, lá na fala do Dom Pedro, já aparecia uma provável independência. Mas ela é uma convocação de anti-independência. Depois, com a independência, foi essa mesma eleição, esses mesmos indivíduos que depois participaram da Constituinte. E ela aconteceu de abril de 1823 até novembro. Depois foi dissolvida, né? E aí foi outorgada uma outra Constituição, que, de passagem, ela foi elaborada em menos de 30 dias. Porque no final de dezembro de 1823 o projeto já estava pronto e ele só foi outorgado em março, né, de 1824. Depois da Constituição, então, da outorgação da Constituição, nós vamos ter um período tenso, com várias revoltas, né, no Nordeste, uma reação a Dom Pedro I, né? Mas, depois, em 1826, há uma certa calmaria, né? E aí são encaminhadas para a Câmara dos Deputados algumas medidas, entre elas duas importantes em relação à educação, que é a aprovação em 12 de agosto de 1827 da criação dos 2 cursos de Direito no Brasil, um em São Paulo e outro em Olinda, e a Lei de 15 de outubro de 1827, que tratou da instrução. Mas essa lei, ela não teve mais aquele caráter maior, como estava previsto no projeto constituinte, e ela simplesmente tratou das questões da instrução elementar, né? E aí a lei garantia que, a partir naquele momento, deveria ser criado escolas de primeiras letras em todas as cidades e vilas mais populosas do Império. Então, uma outra questão também que eu queria chamar a atenção é que, no Brasil, né, o processo de estatização da instrução ele foi bem mais lento do que nos países da Europa. Mas isso também aconteceu aqui, né? Não dá para dizer de forma alguma que não houve uma ação estatal, né? E aí toda a documentação construída, né, no século XIX vai mostrar isso claramente, como que o Estado foi tomando para si várias tarefas e foi organizando a instrução em vários setores, né? E dentre esses setores nós vamos ver aí que o principal alvo era o professor. Então, a aprovação do ato adicional, ela de fato desencadeou um debate entre centralização e descentralização no Império. E esses debates, eles tiveram vários momentos mais tensos, outros nem tantos, né? Mas eles foram, né, aconteceram dentro de um contexto específico. Agora, uma coisa é clara, não tem como contestar que o ato adicional descentralizou. Descentralizou, as províncias legislaram, de fato, sobre instrução, é isso, mas só que tal fato, não pode ser afirmado com uma condição de dizer que não havia unidade, que isso impediu de ter qualquer unidade da instrução. Isso eu discordo, né? As documentações me permitem discordar isso, mostrar que, havia princípios norteadores, propósitos claros, tanto na legislação como nas práticas educativas, em várias situações relativas à instrução pública. Quer dizer, afirmar que não havia um sistema de educação, afirmar que havia um sistema de educação orgânico no Império, não dá. Mas afirmar também que as formas que existiam eram completamente desagregadas, anárquicas e tal, é um equívoco ainda maior, né, na leitura que eu faço do Império. Relativamente tardio e, ao mesmo tempo, conformando o único império
a dimensão do nosso na América Latina. Como é que é isso? Como é que você trabalhou essa questão? Bom, em relação a essa questão, então vamos falar a questão da instabilidade política, que para mim talvez seja o grande questão. Essa vai ser uma questão também séria no Brasil, e também vai ser diferente talvez de muitos países se a gente fosse fazer uma comparação. Então, os estudiosos da história da educação não têm dado a devida importância a esta questão no Brasil, a questão da instabilidade política, né? Então, quando também me debrucei sobre isso, e aí fazer uma leitura do autor do século XIX, que foi deputado por um bom tempo, que tem um diário que escreve desde 1840, várias questões que vão se dando na Câmara dos Deputados, né, na disputa entre conservadores e liberais, e ele é do grupo conservador. Eu vou fazer esse levantamento também. Eu quero ver como que deu essa dinâmica, né, de troca disso e tal, né? Isso foi assim uma surpresa para mim, né? Interessante, porque até mesmo os estudos de história mesmo, eles falam de alguns gabinetes, de alguns governantes e tal, né? Mas não apontam, aí não levam em conta esta questão, né? Então, este talvez tenha sido um dos principais entraves da instrução imperial, seja as questões de estabilidade política. Então, vamos ver alguns dados aqui, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, o Ministério do Império, ele passa a ser o órgão responsável pela instrução pública a partir da Lei de 1827, que diz lá, né, num dos seus artigos, que a partir daquele momento a instrução primária e superior no município da Corte é a responsabilidade do Ministério do Império. Mas, então, entre 1827 e 1889, ou seja, nesses 62 anos, teve 92 mandatos de ministros, ou seja, 7 meses em média. Nós tivemos mandatos longos, mandatos medianos e mandatos curtos, mas houve isso aí. Não quer dizer que o indivíduo não teve várias vezes, teve alguns que tiveram várias vezes, mas são mandatos diferentes e interrompidos. Bom, então ainda nós falamos da questão da estabilidade como um dos entraves. Agora vamos entrar em algumas questões que podem, que vão mostrar uma certa unidade das políticas ou das medidas de educação, né? Podemos falar assim, né? Então, os métodos de ensino, né? Também tem uma afirmação aqui, que está numa citação no texto, não está em epígrafe, né? Aquela do currículo está em epígrafe do capítulo, essa é uma citação, mas ele diz o seguinte: a escola dos tempos passados era o terror da infância. Os pedagogos modernos querem-na divertida, atrativa e ao mesmo tempo instrutiva, de sorte que o próprio menino se interesse na frequência. A instrução, que era toda abstrata e não tinha afinidade sequer com a realidade da vida, deve ser prática, útil ao menino e à família desde os tempos escolares. Com o estudo e a experiência, alguns professores têm transformado as suas escolas, que já se não parecem com as antigas, apesar de faltar-lhes ainda muito para o que devem ser. Isso foi escrito por Josino Nascimento Silva, diretor da Instrução Pública da província do Rio de Janeiro, em 3 de outubro de 71. Uma coisa que eu não falei, até que eu fazer assim, para ficar registrado, que é talvez a minha próxima pesquisa, mas enquanto
enquanto na administração geral da província ou da corte havia aquela mobilidade doida entre presidentes e ministros, por um paradoxo que eu também não entendo ainda, mas que eu depois quero, mas que isso ficou claro, os inspetores de instrução pública, que teve o cargo também criado aí a partir de, logo depois do ato adicional, e que depois, mas ele sim, foi implementado de fato, os inspetores na maioria das províncias a partir da década de 50, esses indivíduos foram indivíduos que tiveram cargos muito longos, mandatos longos. Mandatos, tem uma figura no Mato Grosso que teve um mandato de quase 20 anos. Mas, além do que, o cargo de inspetor, ele era um cargo político. Na corte, por exemplo, o primeiro inspetor depois da reforma Couto Ferraz, o inspetor substituto, é o Rodrigues Torres, que foi o grande intelectual dos conservadores, que era senador. O seu sucessor foi o Eusébio de Queiroz, senador, foi inspetor de São Paulo por 8 anos. Nós tivemos um outro, o Cunha Figueiredo, que foi inspetor por 10 anos. Então, mesmo na cor, nós tivemos mandatos, então, por exemplo, o Eusébio de Queiroz, ele foi, no seu tempo, teve 5, 6 gabinetes, acho que uns 4 gabinetes conservadores, e ele era o inspetor de instrução pública. Na província do Rio de Janeiro, esse indivíduo, Josino ali, ele ficou 12, 13 anos. Ele chegou a ser governador da província de São Paulo, presidente da província de São Paulo, província do Rio de Janeiro, deputado do Partido Conservador e foi inspetor por uns 12, 13 anos. Antes também teve um mandato longo, um outro. Aquele que eu... tem um outro que depois já tem uma citação sobre os particulares, que é daqui de São Paulo, o Diogo. Também era deputado. Então, muitos, eles eram deputados e inspetores, e tiveram vários mandatos de 4, 5, 8, 10, 12 anos, como inspetores ininterruptos. E figuras que se dedicaram, tem relatórios belíssimos, com reflexões belíssimas, com uma leitura dos conteúdos europeus. Se você pegar essa fala que ele faz da escola aqui, é uma leitura que ele está ligado com as discussões da educação na Europa. E ele traz, então, muitas falas importantes para a gente refletir. Então, quanto aos métodos de ensino, pode-se afirmar que o Brasil, apesar das limitações humanas, pedagógicas e financeiras, acompanhou as tendências dominantes nos países desenvolvidos. Assim, a opção pelo método Lancaster no começo do período imperial esteve relacionada ao sucesso que o mesmo estava obtendo na Europa, na medida em que se intensificou a difusão de escolas sob o controle do Estado. Ele foi sendo substituído pelo simultâneo, que apresentava resultados mais satisfatórios. Como os intelectuais e administradores brasileiros acompanhavam o movimento nos países mais civilizados, adotaram o método simultâneo na maioria das reformas instituídas entre o final da década de 1840 e o início da década de 1880. Depois, o avanço da produção industrial na Europa e nos Estados Unidos passou a exigir da escola novos conhecimentos, e assim surgiu o método intuitivo, ou lições de coisas, que se propagou rapidamente nos Estados Unidos e na Europa. Antenados ao movimento internacional, os homens do final do Império reclamaram a introdução do método nas escolas brasileiras, e assim se deu sua inserção na legislação e na prática pedagógica. Tá? Passa aí. Então, em relação às questões dos métodos, que eu também fiz acompanhamento na legislação e nos discursos dos indivíduos, eu também tenho algumas questões que eu me preocupa quando várias obras foram escritas, agora já foram, mas que ainda são escritas e reproduzem algumas coisas que, no meu entender, não refletem uma posição, como diz o Ragazzini, mais acertada sobre o passado. Tem algumas afirmações meio
que aí eu faço essa questão, né? Aqui cabe um questionamento. Quando os reformadores da educação brasileira optaram por tais métodos, expressaram a desmotivação do Estado, o descompromisso com a educação popular, tem uma obra que coloca bem isso, né? Como sugerem vários historiadores, e eu entendo que não. Né? Aqueles homens apenas acompanhavam a dinâmica da história e acreditavam que as experiências bem-sucedidas nos outros países também poderiam acontecer aqui. Em outras palavras, buscavam as inovações pedagógicas predominantes no mundo civilizado como alternativa para solucionar os problemas educacionais do Brasil imperial. Nós, hoje se fala muito, né, das questões dos modelos e tal, de tomar os modelos do século XIX, mas os modelos estão aí hoje, nós continuamos adotando os modelos dos europeus ainda. Nossos parâmetros curriculares nacionais têm toda uma influência espanhola. Ainda seguimos hoje, ainda sai uma proposta nova nos Estados Unidos, na Inglaterra, não sei o que, nós também torcemos e vamos utilizando, como o próprio Marx diz, o conhecimento não é universal, se é uma coisa que é possível, você deve aplicar isso, né? Mas, se ainda volta, que ainda tem uma... Então, segue, passa a próxima. A questão, por exemplo, do método Lancaster. Há uma historiografia que faz uma crítica severa ao método Lancaster. O único assim, que faz considerações e que faz uma discussão, e vamos devagar um pouco, é o Gilberto Luiz Alves. Né? Mas os outros colocam que a introdução dele aqui mostra um descompromisso com a educação. Não era o método Lancaster, era o bambambam do começo do século XIX. Era um método eficiente em algumas regiões da Europa, para aquela instrução mínima, elementar colocada. No Brasil ele vem, inclusive, o Dom Pedro traz, inclusive tem até uma escola normal, seria assim, uma primeira escola normal, que seria formar esses professores, né? E depois ele vira a regra na legislação de 1827, mas acontece que, e aí vários estudiosos dizem, olha, não tinha professor, não tinha escola e não tinha as condições de aula para que o método desse certo. Para mim, o problema é tudo isso, mas tem um outro agravante principal. O método Lancaster no Brasil funcionava porque não tinha aluno. Ele foi concebido para uma classe de 100, 200, 300, 400, 500 alunos. As escolinhas do Brasil tinham 20, 30, 40. Como é que você vai fazer o método Lancaster num espaço que você pode trabalhar individualizado ou um a um? Então, não tinha, esse para mim é uma grande questão, não tinha o instrumento para que o método se efetivasse na prática. E isso fazia com que as críticas, e os ministros e presidentes fizeram várias críticas, e então na legislação, por exemplo, ainda de 27 aparece o método Lancaster, na legislação de 37 do Rio de Janeiro aparece o método Lancaster, do Mato Grosso ainda aparece, mas a legislação produzida no começo da década de 50, ou mesmo a legislação da província do Rio de Janeiro de 49, já traz o método simultâneo. Porque o método simultâneo é um método que hoje ainda, basicamente, nós utilizamos. Você trabalha por uma série de alunos, 20, 30, 40, 50 alunos ao mesmo tempo. E essa experiência que ela vai se dar porque na Europa e eu mesmo no Brasil se criou várias escolas, criou muitas escolas, e são escolas com números menores, além do que o método Lancaster ele não era, tivemos poucas experiências que foi uma ação do Estado, ele era uma ação mais das questões das ordens religiosas ou de algumas instituições beneficentes, não era uma política estatal, o método simultâneo vai ser mais estatal, então ele passa a ser um método utilizado em todas as legislações a partir de 1849 nas províncias. E aí na década de 80 vamos incorporar o método simultâneo, o método intuitivo ou lição de coisas, que aí aparece na reforma Leôncio de Carvalho
Mas se você olhar ali aquilo que o inspetor está dizendo, ele já está refletindo o método simultâneo, e ele falou isso antes da reforma Leôncio de Carvalho. Outras províncias já tinham também tentado, depois o método vai aparecer nas aulas de formação de professores, né? Então, houve um acompanhamento, né, de uma dinâmica na educação geral. Esse acompanhamento acabou acontecendo no Brasil, por conta de que os homens iam para lá, eles estavam preocupados em trazer algumas coisas que pudessem dar resultados melhores, né? Eu não vejo como um descaso, um descompromisso ou eram as condições que se tinha, e esse pessoal tentou várias formas possíveis para fazer com que alguma coisa de instrução acontecesse. Bom, então vamos continuar, vamos agora falar dos professores. Os professores também, uma síntese que a epígrafe do capítulo dos professores também, no meu entender, sintetiza o papel do professor no século XIX. E essa síntese foi feita por Ernesto Francisco de Lima Pinto, inspetor da província do Paraná, em janeiro de 1867. E ele diz o seguinte: o professor, na frase eloquente de um grande pensador, é o órgão pelo qual se exerce a ação moralizadora do poder sobre o tenro coração dos meninos. É ele quem, pelo exemplo e pelo ensino, prepara homens virtuosos e bons cidadãos, inspirando-lhes piedade e devotamento pela pátria e seu chefe, a obediência às leis, a submissão às autoridades, o amor pelo próximo. Enfim, é ele quem se apresenta à infância como uma imagem das virtudes públicas e particulares, como laço moral entre os governados e o governo. Essa afirmação também, ela articulada com o conjunto da legislação, com as medidas estabelecidas, com as várias outras falas colocadas, ela também sintetiza, na minha leitura, o papel do professor no século XIX, o papel que a escola e o Estado reservou a ele enquanto um agente do Estado responsável pela difusão da instrução pública. Mas aí vamos fazer os questionamentos. Quem era o professor de primeiras letras ou instrução elementar no Império? Qual o perfil desses homens que se dedicavam ao magistério? Então, há uma ideia corrente no século XIX, uma ideia forte, né, que os professores eram indivíduos fracassados social e economicamente. Quem se admitia a essa profissão. O magistério continuará a ser entre nós, salvo poucas exceções, ou apanágio dos indivíduos que se reconhecem incapazes de ganhar a vida de outro modo. Isso, afirmação feita pelo inspetor Joaquim Galdinei, da província de Mato Grosso, mas reproduzido por vários outros. Ou seja, aquele sujeito que não se achava incapaz de fazer uma outra coisa, iria ser professor. Era uma afirmação muito consistente. Várias vezes aparece essa afirmação, né, dessa condição de professor. Uma outra questão que aparece dos professores também foi colocada, várias delas, mas destaco uma afirmação feita pelo Couto Ferraz e pelo Tavares Bastos, né, que definiram os professores como sinecuras. Tá? Então tem uma definição de vários momentos também desse professor como sinecura, aquele cara que é funcionário público, mas vai um dia que quer e trabalha, né? Então, mas depois nós vamos ver que toda a ação do Estado vai ser para combater esses sinecuras, né, que em certos momentos houve. O Antônio de Almeida Oliveira, o mesmo que fez Reproduzimento do Castigo, ele reproduz na sua obra um poema que destaca as virtudes de um bom professor. Tá? Então é um poema interessante que vale a pena destacar. Né? Puro nos costumes, no dever exato, modesto, polido, cheio de bondade,
paciente, pio, firme no caráter, zeloso, ativo e tão prudente, em punir como louvar, agente sem ambição, apóstolos, em quem a infância se modela, espelho em quem os mundos se refletem, mitos e sacerdote, juiz e pai, eis o mestre e eis o professor. Então, percebam a quantidade de adjetivos, né, para esse indivíduo, né, enquanto alguém que estava trabalhando diretamente com as crianças. Né. Mas, dizer, essa série de adjetivos são imensa. Eu sintetizo, assim, vamos dizer assim, em 3. Podemos, assim, para fazer uma opção que eu fiz para você trabalhar um pouco mais as questões, né, e sintetizar em três adjetivos, que seriam os sinecuras, os morigerados e os cultos. Tá? Então esses 3 sintetizariam todas aquelas outras que é colocado aí, né, como sacerdócio, pai, juiz, bondoso, né? E ao analisar então as ações do Estado frente aos professores, podemos afirmar tranquilamente que o foco central da estrutura legal construída, ou constituída, organizada pelas províncias, pela Corte, para regularizar e organizar o trabalho do professor, elas estavam voltadas para o combate às sinecuras e a garantia da moralidade, que seria o professor morigerado. Né? Essa questão da moralidade, eu até... Na minha dissertação do mestrado, o título se chama Pedagogia da Moralidade, que é, de fato, uma das questões centrais do século XIX. E isso está presente na legislação, nos discursos, muito forte. Então, combater o sinecura, aquele professor que não tinha horário nem dia para trabalhar, que acontecia mais no começo do Império, né? Depois eles vão tendo... eles vão aparecer depois, vários documentos que vão colocar, porque sempre se dá um jeito, né? Burlar, se tentar. Então, tem várias outras situações mais no final do Império, que também tem algumas situações de professores que fazem também as suas artimanhas, né, para desviar a fiscalização. Né? Mas o conjunto da legislação está voltado para a garantia, o combate às sinecuras e a garantia da moralidade. Pouca coisa se foi feita em relação a garantir um professor culto, né? Porque as experiências de escola normal, elas foram muitas, foram várias, né? Mas elas também tinham como caráter umas condições para a entrada como professor, a questão da moralidade, né? Mas não tivemos nenhuma experiência significativa de uma escola de formação de professores consistente no Império. Houve várias tentativas, mas todas elas, né, com limitações, e uma das limitações vai ser as questões do contato dos sexos entre os homens e as mulheres nas escolas normais, né? Isso a gente tem documentos, informações que a gente ri quando você lê, pensar que havia uma mentalidade daquela e os cuidados que tinha para evitar que os meninos e as meninas estudassem juntos. Os professores, né, eles participaram ativamente do processo de difusão da instrução pública ao longo do Império. Por isso, foram alvo de muitas críticas e muitas vezes responsabilizados pelo Estado pouco lisonjeiro da educação. Em torno deles, o trabalho exercido por eles, se constituiu toda uma rede, né, de fiscalização e inspeção. É possível isso, também acompanhando a legislação e você comparando, perceber como que os inspetores, né, foram sendo imbuídos de um poder, né, ao longo do Império. Você tem lá as primeiras, por exemplo, existe uma legislação na Corte que praticamente não é trabalhada a historiografia, de acho que 15 de março de 1836, que é o primeiro regulamento da Corte, depois do ato adicional, e na qual o foco central é o combate aos professores, a questão da vigilância, e aí
começa a se montar uma estrutura de inspeção. O cargo de inspetor, por exemplo, também foi criado na província do Mato Grosso em 36, foi criado na província do Rio de Janeiro, e eles começam a fazer o trabalho de inspeção. Mas até a década de 1850 é muito elementar ainda essa inspeção. Vai ser a partir da reforma Couto Ferraz que essa figura vai ganhar importância. Eu já falei antes, né? Eles vão ser cargos políticos, senadores, deputados gerais, deputados provinciais, figuras importantes, né? Daquelas comunidades que vão assumir o cargo. Então eles têm um cargo político, talvez muito mais do que de instrução, até porque as legislações até a reforma Leôncio de Carvalho basicamente não exigia que fosse professor ou tivesse uma carreira da instrução para ser inspetor. Então a reforma Leôncio de Carvalho ela vai apontar isso vai ser uma das inovações da reforma Leôncio de Carvalho, né? Porque até então ele podia ser um cargo sem ter experiência na instrução, e aí muitos eram cargos políticos, os inspetores. Mas aí tinham os seus subinspetores, os inspetores nas freguesias ou nas vilas, né? Cada local tivesse uma escola tinha um inspetor, né? E esses inspetores eles vão tendo várias atribuições, a legislação é riquíssima em trabalho deles, quer dizer, eles podiam exigir do professor qualquer coisa, né? Isso está claro em vários artigos, então e a gente tem vários relatos, né, de inspeções feitas. Então toda a legislação ela foi construída no sentido de controlar o trabalho desse indivíduo, porque ele era um indivíduo importante, tinha um papel fundamental naquela sociedade, ele tinha valores a ser reproduzidos, né? E por isso da importância da vigilância. E a própria montagem do sistema de inspeção no Império, ela tem que ser pensada dentro da lógica de centralização política, tá? Então, a leitura também que eu faço do Império não é da descentralização, é da centralização. Mesmo que as províncias tiveram suas leis, mas os princípios norteadores que controlavam os professores eram praticamente os mesmos em todas elas. Então havia uma centralização, não aí no poder do imperador, mas no poder do presidente, do inspetor, depois do presidente da província, né? Mas seguia a própria lógica de uma centralização política. E a educação talvez tenha sido, a educação nacional talvez tenha sido o melhor exemplo de como se deu um processo de centralização e hierarquização da estrutura da educação. Isso também, a legislação permite, uma análise permite perceber isso. Conforme estabelecido no artigo 11 da Lei de 15 de outubro de 1827, seriam criadas escolas para meninas nas cidades e vilas mais populosas em que os presidentes em conselho julgassem necessário. Mesmo com garantias legais, podemos afirmar que, de modo geral, a instrução das mulheres foi absolutamente incipiente até o início da década de 1850. Algumas poucas medidas foram implementadas, mas os resultados práticos foram insignificantes. A partir de meados do Império, a demanda por escolas femininas aumentou e, em consequência disso, as exigências legais para as candidatas ao magistério feminino também se tornaram mais rigorosas. Vejamos o que estabelece a reforma Couto Ferraz. As professoras devem exigir demais, né? Exigir além do que se exigia para os homens, né? Demais se forem casadas, a certidão do seu casamento, ser viúvas a do óbito de seus maridos, e se viverem separadas destes, a pública forma de sentença que julgou a separação, para se avaliar o motivo que se originou. As solteiras só poderão exercer o magistério público tendo 25 anos completos de idade, salvo se ensinarem em casa de seus pais e estes forem de reconhecida moralidade. Isto era o que estava na reforma. Mas aí teve outros lugares que exigiam 30 anos, mas essas questões eram fundamentais. Então, exigência de moralidade passada
pelo padre, pelo delegado e tal, mas ainda tinha que ser a autorização do marido, a certidão de viúva, né, de óbito do marido, para provar que era viúva, separado, tinha que ter a sentença para ver se foi o marido que sacaneou ela, ou, né, porque tudo isso poderia ser impedimento. Então, eu vejo muito claro, não há dúvidas que o processo de instrução, né, que o progresso da instrução no Império foi lento, né, muito lento. Porém, tal lentidão não se deu em função da descentralização, e sim por uma série de fatores de ordem estrutural e superestrutural extremamente enraizados na cidade imperial. Então vamos, dentre os fatores de ordem estrutural, podemos dizer então, a persistência e generalização da escravidão, né? Sobre isso Joaquim Nabuco disse: senzala e escola são polos que se repelem, né? Uma população predominantemente rural que vivia em condições extremamente simples, disseminada por diferentes pontos do Império, que não necessitava a instrução. A escola não tinha o que nós temos hoje como uma possibilidade de ascensão, né? Uma produção da riqueza do Império era ínfima, sem se comparada com a produção da atualidade. A forma de organização política, apesar de ser uma monarquia que poderia ser uma coisa estável e tal, nós tivemos aquela circularidade que nós falamos aqui, né, aquela mobilização na administração, e isso levou a uma clara dificuldade de organização da instrução. Foi nociva a instrução implementada no Império, essa mobilidade política. E entre os fatores superestruturais, nós podemos destacar o seguinte: a mentalidade religiosa. A religião católica não estimulava a discussão da instrução pública. Isso é um fato também, diferente das protestantes, né, que tinham a lógica de que era um compromisso moral do pai ou do Estado garantir que a criança aprendesse a ler, porque senão ela não teria acesso à Bíblia, que era a salvação dele, né? Podemos dizer, uma moral sexual. Em torno desse conceito altamente conservador e religioso se constituiu todo um discurso que dificultou e muito o desenvolvimento das escolas mistas no Brasil, seja na esfera primária ou na modalidade normal. O contato entre os sexos deveria ser evitado ao máximo, pois caso contrário a sociedade corromper-se-ia. E por fim, a família e a violência. A severa autoridade paterna também era atribuída aos professores, que com a prática e a imposição de castigos tornavam o ambiente escolar um espaço pouco atrativo às crianças, desestimulando assim a frequência das escolas. Então esses seriam assim, esses pontos que eu acho que são básicos para você perceber os limites disso. Por que é importante estudar a história do Império? Por que é importante compreender o processo de organização da instrução pública e a própria história da educação? Alguns poderão dizer que é importante conhecer a experiência do século XIX. Outros, olha, nós só por curiosidade, porque não temos muito o que aprender com eles. Eu, enquanto historiador da educação, digo que é fundamental nós estudarmos o século XIX, porque foi lá que nós organizamos já nosso sistema de gestão da educação, sistema federal, estadual, municipal. Foi lá que muitas das experiências que hoje são colocadas como inovadoras, elas foram tentadas, né? Além do que, foi lá que nós também introduzimos a noção de direito à educação, de gratuidade, obrigatoriedade de ensino. Todas essas questões estão colocadas no século XIX.